Boa noite, bem-vindos a mais um Confé na Mente. Hoje temos o Hugo Brito, também que pertence à comunidade da Paróquia da Amadora, e neste caso vem representar o núcleo duro dos acólitos. Hugo, obrigado por estares aqui. Nada, é um gosto. Tudo bem. Sabemos que sim, obrigado. Como pedimos a toda a gente, aqui o primeiro passo passa por te apresentares no espaço de um minuto e meio. Quem é o Hugo Brito? O Hugo é o quem é o Hugo? Parece aquelas coisas a jogar de futebol, falar na terceira pessoa. Sim. O Não, Miguel Veloso, sim. exatamente. Quem é que eu sou? Olha, eu sou um tipo que tem 33 anos, que como disseste bem, está na Paróquia da Amadora, desde que se trata por gente, quase. E que é, acima de tudo, uma pessoa que gosta de se perguntar e de andar à procura. E é um bocado por isso que continuo a fazer o caminho que faço e faço aquilo que faço. Ou seja, passo a redundância. Assim, Alright. short and sweet é isto. Menos de um minuto, está ótimo. Acho que até agora foi a pessoa que realmente cumpriu com o tempo. Sim. Acho que os outros não conseguiram. Ok. Ok, a nossa primeira pergunta após esta pequena apresentação vai ao encontro de algo de que tu gostas bastante, que é a leitura. E, portanto, a nossa questão é porque é que achas que é um hábito importante? Quais são as vantagens para ti, em particular? Para mim dá-me tudo. Quer dizer, estou a falar com alguém que quis aprender a ler antes de ir para a escola porque estava farto de ler 100 histórias para dormir. Portanto, ou seja, o gosto e o prazer da leitura é algo que foi incutido desde muito cedo. Desde mesmo muito cedo. Portanto, é uma forma de viajar sem sair do sítio. Isto é um clichê, diz ele, mas é mesmo assim. E pese embora não tenha andado a ler, nos últimos tempos não tenha andado a ler muita ficção, é algo que me permite viajar e crescer interiormente. Aliás, é a melhor forma de crescer interiormente, na minha opinião, é a leitura. E acho que, de uma forma mais geral, algo que as pessoas deviam fazer estimula a cabeça, faz-nos bem. E ainda te desculpa, Sandra. Não, sem problema. Mas esta pergunta é importante. Se ainda te leem histórias à noite? Sim, muito. Ok. Desculpa, Sandra. Ficamos por aqui, não queres fazer uma follow-up? Sim. Estás à vontade. Fica na nossa imaginação. Exato. Estou a brincar, obviamente. Não, mas leio. Eu, nos últimos tempos não tenho lido tanto quanto gostava, sinceramente. Tenho 3 ou 4 livros em cima ao pé da cama para acabar e não tenho pegado muito neles. Mas pronto, isso tem sido com o tempo. Enfim. Achas que o que influencia isso é o facto de estarmos em pandemia, ou seja, estar mais em casa impede, parecendo que poderia dar mais tempo, acaba por dar menos tempo a este tipo de coisas? Está relacionado porque às tantas é quase o cúmulo do aborrecimento. Ou seja, não tenho nada para fazer, então o que é que eu faço? Nada. Exato. Cheio de na boca. Mas sim, é um bocado por aí, quer dizer, às vezes quando sei lá, as outras pessoas estão a fazer qualquer coisa, pego no livro e leio facilmente, e leio muito rápido, isso é um problema que eu tenho também. E, portanto, consigo ler um livro muito rapidamente. Não é grave. Assim. Bem, vantagens que nem todos temos. Não sei. Sinceramente não sei dizer. É uma vantagem, isso é uma desvantagem, sabe? É uma vantagem. Para mim é uma vantagem. Bem, mas pegando um bocadinho naquilo que tu falaste há pouco, na questão da ficção, eu gostava de te perguntar sobre mangás. Que tipo de mangás? Sim.
É assim, vamos precisar que tu dês um pequeno contexto sobre o que é que isto é, porque imagino que boa parte das pessoas que vão ver isto possam não saber. Portanto, o que é e que tipo de mangás é que tu gostas e que mangá favorito é que tens? Sim. Então, basicamente, há sempre aquela confusão clássica entre os animes e os mangás. Não é? Os animes são os mangás passados a desenhos animados. Em 87, quando o Dragon Ball estreou na televisão japonesa, o Akira Toriyama já tinha todo um historial de livros escritos. Pronto. O que é que se pode dizer mais sobre mangás? Os mangás são essencialmente banda desenhada, e eu sou leitor ávido de banda desenhada desde muito pequeno. Comecei a ler banda desenhada com as revistas que havia quando era muito pequeno, das Tartarugas Ninja. Então devorava aquilo e continuou o vício até hoje. Tem a particularidade dos livros se lerem ao contrário, okay, dos nossos, o que ao princípio é estranho, mas depois a coisa vai. E são divididas essencialmente em 3 grandes subgéneros. É Shoujo, Shonen e Seinen, acho eu. Sendo que as Shoujo e as Seinen são mais para os adultos, são coisas mais, temas mais pesados, temas clássicos mais pesados. E a Shonen, que curiosamente é aquelas que eu gosto de ler mais, é para todas as idades. São coisas de histórias leves, normalmente de heróis, coisas tipo Naruto, Dragon Ball, por aí, pronto, esse estilo. Porque é que eu gosto de ler aquilo? Porque gosto muito de cultura oriental e gosto muito de retirar as informações que ali estão. Por exemplo, o Dragon Ball, que é o exemplo clássico e acabado e que todos nós conhecemos, aquilo é uma adaptação engraçada que o Toriyama, que é o criador, fez de um livro chinês muito antigo que é A Viagem para o Oeste. Pronto, em que ele fala do Rei Macaco, Son Goku, e o Rei Macaco tem um bastão que cresce à sua ordem e tem uma nuvem que o transporta, por exemplo. Né? E, portanto, há assim uma série de misturas com a mitologia oriental que eu acho muita graça e gosto por causa disso. O que é que eu ando a ler? Neste momento estou a ler 2 ou 3, não estou a ler muita coisa. Essencialmente 2 de aventuras, que é o My Hero Academy e o Black Clover. São heróis parvinhos. É o que eu costumo dizer, é heróis parvos que batem no mundo inteiro e no fim ganham. Pronto, é isto. São coisas que não vou a pensar muito. Mas nos últimos tempos a que gostei mais foi uma de desporto, chamada Haikyuu, que era sobre o voleibol. Em que isto também tem a ver com o gosto que eu tenho pelo desporto de voleibol em si. Portanto, foi a que me deu mais gozo nos últimos tempos. A melhor que li até hoje, para mim, talvez uma desporto também de basquetebol, mas essa aí com temas mais profundos, fala sobre delinquência juvenil, abandono parental e uma série de coisas, que é a Slam Dunk, que é feita por um dos grandes criadores de mangás japoneses, um dos tipos que criou o Bleach e por aí fora. Não interessa, já estou a geekar demais. E pronto. Não se estresse. Não sabemos, gostas não sabemos então quem é mais que vai de... ver, por isso. Pois, realmente. Depois de dizer, disseste tudo mal, se não é assim, ainda bem. Sim, Pode sim, ser sim. que quem está a ver ao chegar a esta pergunta seja filtrado e só fiquem os geeks, portanto, talvez Exato. me beneficies. Ótimo. Olha, queria só perguntar se acabas por ter preferência então pelos livros versus os animes, ou seja, mangás versus anime. Sim, tenho, sem dúvida nenhuma. Aliás, no trabalho que faço, e mesmo nos jovens, nos miúdos, eles gostam muito de animes e não sei o quê. Eu digo logo, não tenho paciência. Não tenho paciência porque, lá está, voltamos àquilo que, no início, quando começámos a falar de livros, porque não me permitem viajar. Está lá tudo, quer dizer, eu não quero ter que ver lá tudo, eu quero ter que imaginar alguns pormenores. E por isso é que prefiro ler. E para além de que é um exercício muito mais rápido do que estar a ver uma série. Eu depois tenho o problema do binge-watching, quando gosto de uma coisa e então é chato. E, portanto, consigo coartar os vícios assim. Então, olha, saltando da ficção para o dia-a-dia, a próxima pergunta está relacionada com o que é que preocupa mais nos dias que correm, tanto a nível social como a nível político. Parênteses.
Isso é, o que é que queres dizer com social e político? Isso é um Se problema. existe algum tema, se existe algum tema a nível social ou a nível político, alguma coisa que hoje em dia se esteja a passar, que te esteja a fazer comichão e que queiras Há partilhar, muitos. pronto. Há muitos. Ah, Mas pronto, o tempo que ganhaste na apresentação agora também não está é. bem, está bem, está bem. Então pronto, tenho mais que meio minuto, não é? Em Sim. meio minuto. Ok. Não, epá, não, olha, o que me preocupa é muito para além do problema da pandemia que estamos a atravessar. Isto é histórico e cíclico e, portanto, a coisa mais tarde ou mais cedo há de se resolver, e da crise económica que daí sucederá também não é algo que me apoquente. Apoquenta-me, acima de tudo, aquilo que mais me apoquenta é a clivagem política e ideológica que nós vivemos hoje em dia. Eu não me considero um extremista de longe, eu sou um tipo do centro, não é? Se me quisesses caracterizar politicamente falando, eu sou aquilo que se pode chamar tipo de centro-esquerda, o típico votante do PS, vá lá, à clássica, não é? Um tipo assim desse género. Não sou de direita, apesar de ser católico, que é um bocado estranho e faz confusão a algumas pessoas, não interessa. Mas hoje em dia um tipo moderado, como nós todos que aqui estamos, é visto quase de manhã é comunista e à noite é fascista. Porque estamos ali no meio e andamos a balançar. E isso preocupa-me muito, sabes? Porque uma das áreas que eu mais gosto na política, para além da história política, é a teoria. Não é? Eu estudei isto, sou licenciado, dizem, e fiz uma pós-graduação em teoria política. E então, tendo em conta aquilo que vou sabendo e que vou lendo ainda hoje, o que me parece é que nós estamos numa era de. Estamos num tipping point, não é? num ponto em que pode cair para um lado ou para o outro. Eu costumo dizer, a brincar, meio a brincar, meio a sério, que isto cheira um bocado a Bafio de 33. Porquê? Porque, embora não possamos dizer com todas as letras que aquilo que estamos a viver hoje é um momento de extremismo puro e duro, clássico, é algo que sem o ser, o é também. O que é que isto quer, o que é que eu quero dizer com isto? E isso é mais perigoso? Eu acho que sim, sabes? A indefinição é um problema grande. Possivelmente serão os nossos filhos e os nossos netos a fazer a história daquilo que estamos a viver agora, com certeza serão, e falam bem melhor do que aquilo que nós estamos a fazer agora, não é? Mas eu acho que isso é estranho porque estamos, no fundo, com este extremismo, a fazer uma coisa um bocado chata e perigosa, a meu ver, que é desacralizar a vida em sociedade. Okay? Há um autor italiano que eu gosto muito, que é o Agamben, que fala sobre a questão do homem sagrado, que era uma figura do direito romano, não interessa, que basicamente se transforma ele próprio num pária. E nós estamos a transformar um bocado nisso, sabes? Porque vivemos naquilo que eu digo há uns tempos, que é a primeira vez que vivemos num totalitarismo democrático. Ou seja, tu consegues dizer que vives em democracia, porquê? Porque votas e até tomas aparentemente umas decisões, mas morre aí, acabou o assunto. Não é? E tal, eu tenho a tua opinião. Não, tu não tens nada a tua opinião. Tu tens a opinião de 4 em 4 anos e chega, cala-te. Percebes? E o que eu acho é que nós nos estamos a Atenção desacreditar. aí, tua opinião de 4 em 4 anos e depois chega. Chega, exatamente, basta. Cuidado que depois. Estás à vontade. Estás à vontade. Não há problema. Eu divirto-me com isso. Não, e depois, lá está, és metido no bolso. E isso, eu temo que isso nos esteja a transformar em massa. Não é? Em massa, não em pessoas, não em cidadãos. Estamos a despersonalizar-nos, se quiseres, e transformamos mais um na engrenagem. E desculpem lá, o ser humano não é uma engrenagem, não é uma máquina. É algo muito mais interessante do que isso. Então, e o que é que farias para mudar? Depois já vamos à próxima pergunta, mas. João, a única resposta que eu consigo chegar, e tenho pensado muito nisto ao longo dos tempos, é através da educação. E da educação, não só da educação formal escolar, mas da educação religiosa, da educação moral, da educação na família, acho que é a única maneira. Porque, e agora vou usar uma palavra comunóide, peço desculpa, temos mesmo que ser subversivos. Porque nos estamos a tornar, a meu ver, isto
pode ser pessimismo, vale o que vale. Valerá com certeza muito pouco, e ainda bem. Estamos a tornar, volto a dizer, números, percebes? E as pessoas não são números. A política nasce exatamente da necessidade do ser humano reconhecer no outro um alguém igual a si próprio. É assim que nasce a política. A política não nasce por necessidade de mandar. Não, mandar sempre existiu. Sempre existiu o chefe da família, o chefe da aldeia e o chefe da tribo. Isso é pacífico, quer dizer. A política nasce da necessidade do ser humano tem de se relacionar um com o outro. Diziam os antigos gregos, e com razão, que a política é a arte de bem governar a cidade. E eu acho que estamos mesmo a descurar essa parte do bem governar, porque nos estamos a olhar para a coisa de uma perspectiva meramente tecnocrática, percebes? Numeral, burocrática, e esquecemos de que as pessoas são pessoas. Pronto. E pronto, e é isto. Vou falar. Não. Agora, pronto, dás aqui material para pensar. E quem Depois nos mandamos um ouvir, PDF para as pessoas poderem refletir sobre isso. Estou à vontade, exatamente. Eu posso dar referências bibliográficas. Exato. Basta ler o Platão, está lá tudo. Olha, agora, pergunta não tão séria e mais fácil, acho eu. Diz-nos uma palavra que gostes de ouvir. Olá. Olá, mas agora diz-nos uma palavra que gostes de brincar. Não, é olá, e porquê? Porque é assim que começam as conversas. E para quem, como eu, gosta de conversar, o olá é a melhor maneira de abrir a porta. Tu vais ter com alguém para falar com ela está logo com uma cara de trenga, nem de cumprimento, não está mal. O que num caso como eu, não é? Tenho esta cara e tamanho de bicho. Então o facto de não ouvires olá, também não gostas, é isso? What? Ou seja, eu vou ter contigo, não te digo olá. Uhum. E ficas... Eu digo olá a ti, não há problema, João. Ok. Olá a ti. Ou eventualmente ofendo-te, não é? Porque já te sim, é o mais provável. Mas isso é um amor recíproco. O amor é assim. Olha, ok. E uma palavra que não gostes de ouvir? Porque não é uma palavra, é uma expressão. Porque sim. Sim. Odeio porque sim. Odeio de morte. Odeio de morte, nunca gostei. Mas isso é o lado racional da coisa, de alguém que tem que ter respostas para tudo. Depois são É a resposta fácil e sem argumento, sim. Não. Mas olha, eu também odeio isso. E agora que falaste disso. Imagina de jeito. Exatamente. Pronto. Mas dei por mim como pai a utilizar o porque sim. Eu percebo isso e quando lá chegar, se calhar vou fazer a mesma coisa. Mas, eu prefiro que me digam porque eu não quero, estás a perceber, do que, porque sim. É mais honesto, sim. É tão simples como isso, quer dizer. Eu acho que não é assim, tudo bem, ok. Já estamos a entrar num plano em que é a tua opinião. Muito bem, não há argumentos aqui, a conversa acaba. Agora, porque sim. É pequenino. Então, a nossa próxima pergunta é quais são os desafios, os maiores desafios que tu encontras ao trabalhar com crianças e jovens? Em quais as dimensões? No trabalho ou nível paroquial? É uma boa questão, sim. Em qual dos dois contextos encontras maiores desafios e maior potencial de crescimento, diria eu? Escolhe-me se quiseres e fala um bocadinho sobre isso. Ok. No trabalho é diferente porque fazendo acompanhamento ao estudo e estando lá noutra ótica é um bocado difícil de conseguir. Isto vai soar muito mal. De conseguir ou de tentar ou de ajudar a formar consciências. Okay? Porque muitas vezes não há tempo para isso. Embora se tente fazer. E aí acho que é um campo onde se pode crescer. Acho que é algo que se pode crescer e pode-se ajudar os miúdos essencialmente a pensar. Acho que é uma coisa que faz falta, não é? Não sei, hoje em dia, pensar. Isso e a malta escrever à mão, que é uma coisa que me tem preocupado imenso. Porque os
porque não têm criatividade nenhuma, não escrevem à mão, uma coisa impressionante. Assim, mas isso é algo, sentes que é algo que inadvertidamente tem passado por baixo dos nossos olhos e só agora é que está a aparecer porque se torna inevitável, porque tu pedes que eles escrevam alguma coisa e te percebes que mas eles há muito tempo que não escrevem nada. Olha, eu dou-te um exemplo simples. Eu tenho alguns alunos do nono ano e que há tempos eles fizeram um teste de história e tinham lá aquela pergunta mesmo para separar o trigo e o joio. E a pergunta era qualquer coisa do género. Tinham lá um esquema e a pergunta era através disto explique as crises cíclicas do capitalismo. E eu olhei para aquilo e disse assim, poça, nem eu sei o que acabei de escrever nisto. Mas as respostas que eles me davam lá eram coisas do género, isto acontece porque X, ou acontece porque sim. É o cúmulo da síntese. Sim. Não é? E nós ficamos a escreve, mas eu não sei. Não, tu sabes, não tens é como escrever. Então como é que eu faço isso? Pois, escrevendo. Não é? A melhor maneira de caminhar é caminhando. E isto parece redundante, mas é mesmo isto. Aqui há tempos li uma notícia, uma peçazinha no Economist, em que falavam exatamente disso. Falavam do problema que está a ser os miúdos hoje em dia não escreverem à mão, porque não desenvolvem o raciocínio. E isso é preocupante. E sim, Sandra, é o que dizias. E bem, quer dizer, eu acho que nos passou mesmo por baixo do radar e ninguém se apercebeu do assunto. E de repente, a malta não pensa. Isso preocupa. Ok. Diz. Não, estavas a dizer a outra dimensão, não é? Do outro lado, do lado da paróquia e dos grupos de jovens. A piada é o contrário, não é? É partir pedra e obrigá-los a pensar. E perceber o que é que eles estão aqui a fazer, caramba. Se estamos aqui só para ver passar o tempo, pois bem, que seja, mas que percebamos isso e que cheguemos ao fim da peça, não é? Ao fim do problema. Isto não... Felizmente... há sempre pedra para partir e nunca se chega ao fim da questão. Pronto, era só isso. Não, já foi bastante, obrigada. Ok, então vou passar para a nossa próxima pergunta, que é precisamente mais direcionada para o contexto da nossa paróquia, ou se quiseres tornar a resposta um bocadinho mais ampla, podes. Quem és tu ao serviço da Igreja? Perguntas fáceis, não é? Não, é na boa, sabes? É na boa. Adoro isto, a sério. Vou fazer aquela resposta parva, que é eu sou eu. Não é? Porque sim. Porque sim, exato. Amigo do seu amigo. Não, enganas-te. Não sou. Sou uma pessoa com um feitio horrível em algumas coisas e que se percebe facilmente em que eu quero, quando se percebe facilmente que não gosto de alguma coisa. E consigo ser bruto mais casa. Não. Quem é que sou eu? Ao serviço da Igreja. Eu sou aquilo que sou fora. Isto é aquela coisa chata dos cristãos, não é? De dar exemplo e sermos sempre iguais. E sou um bocado isso. Eu tento ser inteiro em tudo aquilo que faço. Sabendo que muitas vezes falho e erro e me engano e vou ao lado. Não interessa. Tento ser sempre inteiro. E sou alguém que está disponível e pronto a ajudar se assim o pedirem. E se for algo para o qual eu sou chamado, muitas vezes não concordando com o rumo, que já aconteceu, muitas vezes não concordando com o rumo, eu vou até ao fim. Eu vou até ao fim e figurativamente falando, claro, morro pela causa. Não, isso não há problema nenhum. Sou alguém que é gregário e inteiro, sim. Se tivesse que adjetivar, seria assim. E queres especificar nisso onde te entregas e em tudo em que te entregas, queres especificar, pronto, tu és o rei dos acólitos e estás aqui a representar o núcleo duro dos acólitos, mas tu na paróquia e na nossa comunidade não estás só presente aí. Por isso, quem te vai ver, o que é que tu fazes neste momento na paróquia? Então, animador do grupo de jovens, com o Nuno, a Karina e a Lili. Estamos com os mais pequenitos, com os benjamins da comunidade juvenil, dos grupos de jovens.
Sou responsável do grupo da College, vai para uma vida quase. Faço parte do secretariado permanente, que é o grupo que aconselha e que acompanha o Padre Carlos, e sou também membro do Serviço Diocesano da College, e para já chega. Sim, Pronto, e depois estou metido naquilo que me pedirem, basicamente. Mas sim, é isso. Assim, para ter uma noção rápida, é isso. Sim. Era isso que me perguntaste, não é? Não me perdi. Sim. Porque é assim, eu conheço-te bem, a Sandra também, quem te vai ver... João. Eu conheci, estavas tu no 5º ano e eu no 6º. Pronto, então devíamos ter conhecido há mais tempo. Exatamente. Quer dizer, uma vez que somos da mesma rua, praticamente, Sim, desde que nascemos. é verdade. Adiante. Enquanto acólito, Uhum. quem foi exemplo para ti? Quem é que te marcou? Quem é que Sim. deixou alguma coisa? Estamos a falar de acólitos que me marcaram, que me ajudaram. Só acólitos. Sim, bem, se de facto houver gente que não ser. seja acólita Isso é uma e resposta que de 2 influenciou segundos. positivamente, É muito fácil dizer quem me influenciou bastante no acólitado. Isso é fácil. Foi o João Lourenço, foi o Carlos Feio e o Fernando Varinhos. Isso é de carinhas, é de caretas mesmo e é muito fácil. São das pessoas a quem mais devo. E com o Fernando até se passa uma coisa muito engraçada, porque 2 dos 3 filhos dele foi eu que lhe dei formação. Eu sou animador do João Paulo, mais novo, da formação da Coleta ao Pedro, que é o do meio. Só o Tomás é que não sofreu comigo. Ainda não, poxa, graças a Deus, o rapaz está bem. O Fernando é que me deu formação quando eu tinha 9 anos. Né? Meu Deus, estou a ficar bem. não comecemos a fazer contas. Não quero. Não quero. Já disse há muito tempo. Não, era suposto sermos de uma comunidade juvenil. Isto começa a ser pouco juvenil. É verdade. Exato. Começa a ter cabelos brancos. O cabelo está grande. Caramba. É para ele tapar os cabelos brancos. É para nos enganarmos. Vamos ter 70 anos. Bem, e continuamos aqui no confinamento, a representar a comunidade juvenil. O 52º ano do confinamento. Sim, exato. Não, mas enquanto acólitos são esses 3. Depois, no crescimento da fé, talvez o meu catequista, o Chico, era de Santa Filomena, que é das pessoas que eu conheço Eu comecei a dar catequese, isto é curioso, eu fiz o crisma com 16 anos, né, como é normal, para alguns, João Leite. Título de curiosidade, o retiro de crisma do João Leite, eu fui animador dele no retiro de crisma, portanto, estão a ver. Exato. No longínquo ano 2003. Continuas a envelhecer. Isso, podes continuar. Eu sei que sim, não há problema. Mas esse retiro de crisma deu um padre, portanto não é grave. É verdade. Mas pronto, e comecei logo a dar catequese no ano a seguir a ter feito o crisma, a dar catequese às pessoas com a minha idade. Logo ao 10º ano, porque era onde fazia falta em Santa Filomena, e bora lá. E o responsável da catequese era o Chico, não o catequista. Disse: tu vais para ali. E eu perguntei: mas tu és maluco? Eu sei a mesma idade que eu, o que é que eu lhes vou dizer? Ele disse: deve ter a ver com o nome, Francisco, isto é daquelas coisas. Não tenhas medo. Se não tiveres palavras, Deus dá-te. Mas dá testemunho. E esse tem sido o princípio norteador da minha vida, e foi das pessoas com mais entrega e mais fé que eu conheci na vida. Um dos melhores exemplos que eu conheci do que é ser cristão é aquele homem. Com um feitio razinza como o caneco. Mas com uma fé de mover montanhas, era uma coisa incrível. Era ele, uma vida dele. Yes. Não, olha, já não me lembrava, já não me vinha a memória lá há uma data de tempo. Pronto, e agora estás a falar. No outro dia, nas últimas missas em que a igreja esteve aberta, antes do confinamento, eu vi lá. E, infelizmente não consegui sair com velocidade suficiente da sacristia para o cumprimentar. Sim. Uma pessoa que hoje em dia pensa muito nisso. Olha, agora voltando para casa, onde estamos todos, e nós, costumamos perguntar aqui nas conversas, é um dos objetivos, é como é que as pessoas da nossa comunidade, como é que estão a viver
esta pandemia. Pronto. E aqui é outra vez muito simples, muito prático. Diz-nos se esta pandemia se te afetou, como é que te afetou, se sentes alguma coisa na relação com as pessoas, com as tuas pessoas, ou se sentes que as pessoas são diferentes. Pronto, pá, perguntas assim muito... É para fazer o balanço do ano. É quase. Pronto, e não tem que ser resposta fácil e genérica, é mesmo dizer... Não é, pronto, eu pertenço àquele feliz grupo que teve Covid, não é? E, portanto, posso responder isso de duas maneiras. Uma é, enquanto alguém que teve a doença, não é? Teve Covid, afetou muito, ao princípio, a minha maneira de estar e de ser. Eu, depois de ter tido alta, de ter estado doente, fui para o norte e a vinda para baixo, fui para Carina, fomos a Aveiro. E estava lá muita gente, eu acho que nunca lhe disse isto a ela. Estava mesmo muita gente na rua e eu comecei a sentir um bocado de pânico por estar muita gente, exatamente por causa disso, por ter percebido aquilo que podia ter acontecido e tudo mais. E quando voltei ao trabalho e estar outra vez com as crianças, também tinha medo de me conseguir relacionar exatamente por causa disso. Isso foi algo que bateu forte e feio ali durante uns tempos. Agora a coisa passou. Os isolamentos, não é coisa que me moleste muito. Chateia-me o facto de ter de ser obrigado a ficar em casa, é uma coisa que me aborrece. Eu gosto muito de ficar trancado em casa e de ser ermita, mas é nos meus termos, não é quando sou obrigado. Claro, se és tu a decidir. Ora bem, e quando perco essa capacidade de silêncio também. Mesmo, quer dizer, não sei como é que é contigo, mas comigo acontece. Não me chateia o silêncio, mas depois meto-me num retiro de silêncio. E dá vontade de falar, as coisas mudam. Exato. Sim. Sim, eu percebo perfeitamente. E é um bocado por aí, quer dizer, isto ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a perceber que afinal somos mortais, que afinal há finitude, não é? Também no nosso corpo, que afinal não somos assim tão especiais nem tão diferentes das outras pessoas, e que uma coisa que tu nem sequer vês e que vem pelo ar te pode lixar a vida. Basicamente é isto. E isto vai-me mudar a mim, de certeza, de maneiras que eu ainda hoje não consigo perceber, nem agora vou conseguir perceber, e vai-nos mudar a todos, enquanto sociedade, enquanto grupo. Isto não vai ser o mesmo para nós, de certeza. Mas sim, é daquelas que vai demorar a esquecer. Demora sempre, quer dizer, se nós perguntarmos aos nossos avós, como é que os pais deles eram em relação às gripes e não sei o quê, eles se calhar dirão que os nossos bisavós tinham muito mais cuidado com essas coisas porque viveram a gripe espanhola, que foi a última série, não é? Nós, por exemplo, eu lembro-me, malta ia para Lisboa e vi um turista chinês ou japonês e os tipos de máscara, e malta olhava, ele é um maluco. Eles estão habituados a lidar com aquelas gripes todas malucas para lá, não é? E nós agora estamos iguais. No outro dia alguém dizia, desculpa interromper, no outro dia alguém dizia que o cúmulo que era, e não sei se agora vai continuar a ser assim, pelo menos na nossa geração, o pessoal que tinha uma gripe, estava constipado, ia para o trabalho, para o meio do open space, ou imagina, tu ias lá para dar aulas ou explicações, estavas constipado, e ia espirrar, ia tossir e tudo, e mais alguma coisa. Agora isso é impensável, não é? E acho que mesmo quando acabar a pandemia, se acabar, acho que não vai, isso vai continuar a ser impensável. Sim. Ou seja, o quê? Diz tu. Não, eu pelo menos, eu acho que se a próxima vez que eu estiver constipado, eu vou com uma máscara para o escritório. Pois é, era aí que eu ia chegar. Eu estive a ver no outro dia os indicadores e este ano houve muito menos gripes do que tem havido. Exatamente por causa disso, porque a malta anda de máscara. E se nós pensarmos, ok, chegando ao inverno, se nós andássemos de máscara, se calhar não entupíamos as urgências dos hospitais com gripes. Não é? E isto vai ficar, quer dizer, eu acho que vai ficar, pelo menos para nós que já temos idade para nos lembrar. Isso Sim. acho que sim. Sim. Isso é capaz de ter poupado uma quantidade de formação cívica aos miúdos mais pequeninos. Aquela conversa do espirra para o cotovelo e assoa-te e não sei o quê. Pronto, E agora eu espirro para a máscara, sim.
Pá, não sei. Come o reino logo, direto. Exato. Mas com um bocadinho de sorte, a próxima geração já vai ter estes cuidados e vamos ter uma redução enorme neste tipo de gripes sazonais. Sim, isso era fabuloso, pá. E assim queremos nós aprender com estes erros e com estas dores de parto que estamos a atravessar. Very well. Olha, para não te tomarmos muito mais tempo, temos aqui uma pergunta mais complicada e depois duas super difíceis. Ok. Pronto. Eu faço a complicada e a Sandra faz as duas super difíceis. Muito bem. Yes. Isso é que é paridade, deixar o difícil para as É mulheres. assim, eu volto a mencionar que o confinamento é feito e é realizado pelo grupo Ignis e não é só feito por mim e pela Sandra. E estas Sim. perguntas não são preparadas só por mim e pela Sandra. Muito pelo contrário, nós só lemos. Isso também não exagero. Não, é trabalhado em conjunto. E, o quê? Não pede microfone. Exato. Sim, exatamente. Pronto. E esta pergunta de todo fui eu que fiz, mas o homem é intrinsecamente bom ou mau? Então, eu gosto tanto disso. O homem é mau por natureza. Pá. Eu sou um pessimista antropológico, ok? E como tal, tenho esses problemas de base. Isto é discussão que dá para 30 anos, mas é na boa. Outra vez, aquele minuto que ganhaste não dá para dizer. É isto tudo rápido, João. João, é na boa, muito rápido. Olha, depois podemos fazer o confinamento 2, não te preocupes. O regresso. Sim. O regresso do rei, sim. Não, acho que é mau por natureza. Eu nisso sou um bocado Santo Agostinho. E sou um bocado dessa escola do Santo Agostinho, do Thomas Hobbes e dessa gente toda que diz que o homem é o lobo do homem e que nós criamos as articulações sociais e as sociedades para nos controlarmos exatamente dessa problemática mais má, se quisermos. Bom, depois há um problema, não é? Eu sou cristão e acredito que Deus é amor. E isto aparentemente é um problema conceptual e logístico. Não. Sim. Por uma razão simples, sabes? Isto é como na matemática, não é? Na matemática temos aquelas assíntotas no gráfico, certo? O gráfico tende de 0 para mais infinito, não é? Vocês sabem mais disso do que eu que sou de humanidade. Sim. Eu acho que é assim, depois no final disto temos que não só fornecer informação sobre política, como sobre matemática. É na boa! Olha, vamos ter as explicações, bora lá! Deixa-me ir buscar os meus manuais que tiro umas fotos lá das sínteses. A formar a paróquia da Amadora desde... Pronto. Mas pronto, é exatamente isso que eu penso, sabes? Nós começamos no zero, e o zero é o mau, é o rasteirinho, e tendemos para mais infinito, e mais infinito é Deus. Se alguma vez chegaremos à perfeição de Deus? Não. Mas caramba, não desistamos de tentar. Há uma frase que é atribuída a Aristóteles, que é das coisas mais cristãs que eu conheço, dita por um tipo que viveu antes de Cristo, e que se saiba nem raízes judaicas tinha, que é: o homem é um animal que vive com os pés no lodo, mas com os olhos nas estrelas. Ok? Isto resume muito daquilo que eu penso quanto a este assunto que estamos aqui a falar, que é, nós começamos rasteirinhos, maus, mas não deixamos de querer alcançar e de querer observar as coisas de Deus. E as coisas de Deus são todas boas e, portanto, não há como não melhorar. Eu prefiro começar do res nullius, ou seja, do nada, e depois construir a partir daí, do que achar que somos todos 20 e depois vamos perdendo valores. Não, eu acho o contrário. Eu acho que nós começamos do zero e vamos nos construindo, vamos nos edificando. E é por isso que eu digo que o homem é por natureza mau. Portanto, temos potencial. É o potencial de crescimento. É curioso porque, se formos a pensar na física, algo que tem potencial implica já estar lá em cima, no máximo. Sim. O que acaba por ser o contrário do que tu estás a dizer. Ou seja, a ilustração é que é o contrário.
não necessariamente o significado. Eu aí olho para a realidade social e humana, se quiseres, mais na base do princípio de Heisenberg. Estás a perceber? Ou seja, o princípio Neste de Heisenberg... momento eu não recordo. Fez tilt. Desculpa. Faz mal. O princípio de Heisenberg diz que tu não podes saber ao mesmo tempo a velocidade e a posição de um eletrão. Sim. Eu acho que é a mesma coisa com as pessoas. Tu não podes saber ao mesmo tempo onde é que a pessoa está naquele momento e aquilo que ela pode vir a valer. Não podes. E, portanto, tu certo, sim. Partes de um princípio que diz assim, ok, o tipo é, vamos lá usar uma palavra que não tem nada a ver com isto, fraquinho, mas pode chegar lá. Pode chegar lá. Há sempre essa esperança. E acho que esse deve ser o princípio que norteia a nossa conduta. Essa esperança de chegarmos lá. Lá está, isso serve para tudo. É como a política, quer dizer. Alguma vez vamos chegar a uma democracia perfeita? Não. Mas não é por isso que vamos desistir de tentar. Não é? Alguma vez vamos chegar perto da perfeição de Deus? Não. Mas não desistamos de tentar. E, portanto, vamos melhorando sempre a cada passo. É mais nessa base. Ok. Thank you. E agora saltamos para as perguntas realmente complicadas, porque isto até agora foi peanuts. Então, descreve-te. Já falaste um bocadinho de ti, no início tiveste 1 minuto e meio para te apresentares, agora é reduzires isso tudo, quem tu és, a 3 palavras. Descreve-te em 3 palavras. Eu descrevi-me sinteticamente no princípio, foi para ganhar tempo depois para a quantidade de baboseiras que andei a dizer até agora. Então vá, em 3 palavras. Foste tu que disseste, não fomos nós. Sim, mas eu assumo, não há problema. Nós agradecemos que toda e qualquer participação, sem qualquer tipo de julgamento. Sim. Tá bom. Em 3 palavras, rapidamente: racional, curioso e inteiro. Volta à conversa que tivemos antes. Acho que só sendo inteiro é que se consegue. Sinteticamente é isto. Ok. Good. Então, tendo essas 3 palavras como ponto de partida, agora, como última pergunta, queremos saber se preferes McDonald's ou Burger King. Isso é um problema grave. Isto sim não é uma pergunta de pinas, como dizia o Jorge Nuno. Não é. Porque é assim, os hambúrgueres do Burger King são muito melhores. E há o refill. O McDonald's não tem. O McDonald's ganha nas batatas. Percebem? E isto levanta aqui todo um problema filosófico, porque a raio é que as 2 empresas não são uma. Portanto, a ter que escolher uma seria sem dúvida o Burger King. É só por isto. Já ponderaste mesmo à noite, a qualquer hora do dia? Sim. Ok. A minha questão é, já ponderaste ir ao Burger King buscar o hambúrguer e rapidamente passar pelo McDonald's para as batatas? Está estupidamente mais caro. Ok. Está estupidamente mais caro, porque o Burger King é mais caro. Não posso julgar. Não, essa é outra dúvida. Olha, estão-nos a perguntar aqui, e os gelados, quais é que preferes? Os McDonald's ou Burger King? Sim, os do McDonald's. Okay. Mas eu quando vou aos hambúrgueres não vou para os gelados, desculpa lá. Tens aí uma grande decisão na tua vida. Não há problema. E é assim, eu por acaso não sei. Eu amanhã posso ir ver, amanhã posso confrontar esses 2 problemas e depois dou-te a resposta. Não é? Pois é, sim, eu se calhar amanhã também vou ter que fazer qualquer coisa relacionada com isto, mas pronto. Olha, mas eu por acaso não sabia isto do Burger King e pronto, de facto agora a nossa amizade ficou em xeque, mas não há problema. Mas não é por causa disso, João, que eu gosto menos de ti, está bem? Está bem, pronto. Ok, bom, acho que estamos. Obrigado, Hugo. Obrigada. Desculpem lá qualquer coisinha. Mais um confinamento. Não, foi tranquilo, correu tudo bem.